Amém, meu irmão? Glória a Deus, mais um dia de Deus, mais um dia de bênção para a tua vida, mais um dia de paz para a tua vida, mais um dia que o Senhor fez, um dia que o Senhor criou, para que você e eu tenhamos vida e vida em abundância. Mais um dia que você e eu temos a oportunidade de experimentar a veracidade, a fidelidade dessa palavra, dessa verdade chamada Jesus Cristo. Algo que mudou a história da minha vida nesses últimos meses foi o entender que Deus é fiel a Ele mesmo. Que Deus, Ele não é fiel a mim. Não, pastor, não. Ele é fiel a Ele mesmo. Ele é fiel à palavra dEle. Ele é fiel a si mesmo. Ainda que eu seja infiel, Paulo diz lá em Timóteo, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Isso é muito maravilhoso, sabe por quê? Porque quando eu entro nessa palavra, quando eu permito que essa palavra entre na minha vida, não tem jeito de dar errado. Por quê? Porque Ele, Deus, é fiel a Ele, é fiel à palavra. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso permitir que essa palavra ela permaneça em mim. Eu preciso permitir que essa palavra, ela viva em mim, que eu viva pela palavra, que essa palavra seja viva em mim, porque Deus tem compromisso com a palavra dEle. Um dia eu fiz um programa só sobre isso. Salmo 138 diz que Deus exaltou acima de todas as coisas o nome dEle e a palavra dEle. Deus tem compromisso com Ele, Deus é fiel à palavra dEle. Então quando eu me comprometo com a palavra, quando essa palavra entra dentro da minha vida, Deus vai me exaltar, Deus vai fazer com que a minha vida seja uma vida abençoada. Por quê? Por causa de mim, por causa que Ele tem dó de mim? Não! Porque Ele é fiel à palavra dEle. Amém? E eu quero falar com você hoje a respeito de algo que Deus falou comigo um dia desse atrás. E Ele falou assim, quem que dá a última palavra na sua vida? Quem tem a última palavra na sua vida? Quem fica com a última palavra na sua vida? Eu falei, não entendi isso não, Deus. Ele falou assim, isso é muito sério. Quem ficar com a última palavra significa que é isso que vai comandar a sua vida. Falei, Deus? Ele falou, é. Falei, Pai? Ele falou assim, é desse jeito. E Ele me ensinou a veracidade, a seriedade disso. Quando Eva não deixou que a última palavra fosse a palavra de Deus, mas a última palavra ficou sendo a do diabo. Olha aqui no capítulo 3 de Gênesis, está escrito assim, ó. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha criado, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente falou. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem, do que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A serpente falou, Eva falou, a serpente. Então disse a serpente à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O diabo falou, Eva falou, o diabo falou, e não teve. A última palavra ficou sendo a palavra do diabo. A última palavra não foi a palavra de Eva, não foi a palavra de Deus, não foi a palavra de Adão. A última palavra foi a palavra do diabo. Quem tem dado a última palavra quem tem dado a última palavra em você? Para você? É você? É Deus? Ou é o diabo? Então, pastor, lá em casa é assim, eu que dou a última palavra lá em casa. Né? É o machão, o cabeça dura e manda na mulher. Não é isso que nós estamos falando, não. Porque eu mando nos meus filhos, não é isso que nós estamos falando, não. Quem fica com a última palavra? A última palavra, se é o homem, se é a mulher, se é o pai, se é o filho, a última palavra que tem que prevalecer, a que tem que ficar por último é a palavra de Deus. Você entende isso? É a palavra do Senhor que tem que ser a última. Porque a última palavra, ela que vai direcionar a sua próxima atitude, a sua próxima decisão. Se o diabo convencer uma pessoa que ele está certo, convencer uma pessoa que não tem problema em pecar, convencer uma pessoa, não, você pode comer, você pode desobedecer a Deus que não vai ter consequência negativa alguma, se essa for a última palavra, essa pessoa vai ficar com essa palavra na cabeça, no coração, e ela vai agir dessa forma.
Ela vai crer dessa forma, ela vai pensar dessa forma, ela vai sentir dessa forma e ela vai decidir por essa última palavra. Foi o que aconteceu com Eva. O inimigo convenceu-a que não teria problema. O inimigo, ele sempre está atrás disso, meu irmão e minha irmã. Ele está atrás de me convencer de que não tem problema desobedecer Deus. Que não tem problema ignorar Deus. Que Deus, ele não sabe de todas as coisas. Que Deus não é assim como, os crentes falam. Não, Deus não... que isso? Você dá conta, você pode, você é isso e aquilo, você foi criado, você tem uma boa criação, você tem cultura, você tem dinheiro, você tem sobrenome, você tem... Não, não é assim. O inimigo, ele sempre está querendo fazer com que você e eu vivamos independentes de Deus, sejamos autossuficientes. Eu não preciso de Jesus, eu dou conta. Afinal de contas, eu e mais eu. Quem tem a última palavra? Olha o que está escrito aqui, no livro de Lucas, no capítulo 4, se eu não estiver enganado. Jesus nunca permitiu que a última palavra fosse a palavra do diabo. Jesus nunca permitiu que o diabo ficasse com a última palavra. Jesus nunca permitiu que o diabo ficasse com a última sugestão, com o último entendimento, com o último ensinamento. Não. Jesus... Não. Olha aqui. Lucas, capítulo 4... Verso 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, e durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, ou seja, quando o diabo viu uma necessidade em Jesus, quando o diabo viu uma fragilidade, uma vulnerabilidade em Jesus, o diabo apareceu. O diabo não apareceu quando Jesus estava bem. O diabo apareceu depois de 40 dias. Nossa, eu estou com fome. Aí aparece o diabo. Sabe o que eu e você podemos aprender com isso? Sabe quando as coisas estão tudo bem? Quando está dando tudo certo. Casamento está legal, dinheiro legal, profissão, filho, família. Tudo está fluindo, tudo está caminhando de uma forma legal. O diabo, ele está assim, só de butuca, só olhando. Falei, não, agora não é hora de eu chegar ali não. Se eu chegar, eu vou tomar uma pancada porque ele está bem. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, que o diabo, nosso adversário, ele é adversário, viu? Ele é um inimigo, ele é um adversário. O diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, procurando uma brecha para tragar, ou seja, ele fica analisando a nossa vida. Está vulnerável. Achei um ponto fraco, achei um lugar que ali, se eu chegar, eu vou ter êxito nessa minha empreitada. O diabo, o bicho o que nós lemos? O mais sagaz, o mais esperto, o mais astuto, o mais, espertão, o veiaco, vamos dizer assim. E ele olha e fala assim, agora chegou a hora. Enquanto Jesus está... Não, chegou a hora da fome, chegou a hora que o corpo físico, o organismo natural de Jesus teve fome, foi a hora que o diabo apareceu e falou assim, vou chegar, vou encostar porque agora é a hora. Disse-lhe então o diabo, se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Ele chegou a colocar um questionamento. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma minhoquinha na cabeça de Jesus. Se você é o Filho de Deus, o diabo não sabia? Claro que sabia. Claro. Mas espera aí. Olha, você está com fome. Olha, Jesus, você é poderoso. Você pode dizer para essas pedras, se transformem em pães. E elas vão se transformar porque você é o cara, Jesus. Você entende? As artimanhas do diabo. Um dia eu ouvi um pastor falando, nunca mais esqueci, ele falou assim, o diabo ou ele nos prende ou ele nos empurra. Ou ele fica amarrando a nossa vida, ou ele nos empurra. Peraí, eu sou o cara, você dá conta, você é o Todo-Poderoso. Se és Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhes respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. O diabo falou, Jesus não deixou barato. E Jesus não respondeu, eu sou o cara, eu sou o Filho de Deus, você sabe muito bem. Não. Jesus respondeu com a palavra. Está escrito. Meu irmão, se você quiser ter vitória na sua vida, se você quiser vencer as tempestades na sua vida, lembra de um programa que eu fiz falando
de Jesus estar no barco, estar acordado, porque existirão dias chuvosos, raios, trovoadas. E nesse dia, se Jesus estiver dormindo, se você não souber lidar com essa situação, com a palavra, o diabo vai passar a perna. Ele passou a perna em Eva. Ele agora investiu contra Jesus. Você acha que não vai investir contra a minha vida? Você acha que o diabo não conhece a palavra? Você acha que o diabo não me conhece? Você acha que o diabo não conhece Jesus? Ele sabe de tudo. Mas o bicho é encardido, o bicho é safado. O bicho, ele quer ficar atormentando a minha vida. Ele quer, ou ele vai me segurar, ou ele vai me empurrar. Ele vai fazer isso com você. Ele pode, ele tem autoridade para fazer isso. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E no outro texto paralelo, lá em Mateus, mas de toda a palavra. Meu irmão, você precisa conhecer toda a palavra. Pastor, mas eu não sou teólogo. Não é teólogo, não. Você precisa ter intimidade com essa palavra. Você precisa descobrir, saber, conhecer e viver por aquilo que Jesus já fez por você. Você precisa, sabe, conhecer, ter intimidade, facilidade com essa palavra. Deixa eu te dar um exemplo, para você entender. Um dia Deus me ensinou, quando eu mudei, eu morava num apartamento, já acho que 2 ou 3 anos atrás, eu mudei para minha casa, para uma casa alugada. E quando eu cheguei lá, é uma casa abençoada, uma casa grande, confortável, e tem vários cômodos. Então, você chega numa sala, ali tem uma tomada com 2 ou 3 interruptores. Aí você aperta um achando que vai acender em cima, acende para o lado de fora no corredor. Você aperta o interruptor de baixo, achando que vai acender aquela determinada lâmpada, acende uma outra. Até eu ter, eu consegui acender o cômodo que eu queria, de primeira, passaram-se alguns meses. Aí eu quero acender aquela lâmpada, então é o interruptor do meio. Eu quero acender o corredor, então é o de baixo. Deus me ensinou isso há uns 3 anos atrás, e o Espírito Santo está me trazendo à memória agora para te ensinar a respeito disso. Você e eu, nós temos também que ter essa intimidade com a palavra, porque na hora que o diabo, que vier a tempestade, que o inimigo vier propor alguma coisa para a minha vida, que seja contrária à palavra, eu sei qual interruptor apertar para acender a luz. E a Bíblia diz que as trevas não prevalecem contra a luz. Você já viu quando se acende uma luz? Você vê briga, a luz, as trevas, a escuridão falando, não, eu vou te vencer. Não, luz, você não é mais poderosa do que eu, não. Você encosta o dedo no interruptor, a luz acende, as trevas são dissipadas. Assim é com a palavra. Essa palavra, quando ela está viva, acordada, quando ela acende, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Quando essa palavra ilumina o meu caminho, quando essa palavra ela traz luz para a minha caminhada, o inimigo ele não prevalece contra ela. As trevas não prevalecem contra a luz. Agora o que você precisa, o que eu preciso, é termos intimidade. Esse interruptor acende isso. O diabo vem com a notícia para mim, e eu tenho uma outra notícia. A palavra de Deus, o Evangelho significa boas novas. O diabo vem com um pesadelo para mim, o diabo vem com uma notícia ruim para mim, e eu chego contra ele com uma palavra, com uma verdade, uma verdade que vai prevalecer contra ele. Você entende isso? Você precisa criar intimidade com a palavra. Você precisa, eu vou ler o Evangelho, os Evangelhos, eu vou ler as cartas do apóstolo Paulo, eu vou começar a entender isso. Porque na hora que a tempestade vier, na hora que as trevas vierem contra a minha vida, eu vou apertar um botão ali, eu vou declarar uma palavra, eu vou falar uma verdade, e essa verdade vai prevalecer contra a mentira do diabo. Amém, meu irmão? 2 minutinhos nós voltamos, e nós vamos continuar aprendendo com Jesus, que ele sempre teve a última palavra.